Tá, e o relevo pode ser modelado por fora também? Olá, caro aluno, tudo bem com você? Hoje vamos falar aqui sobre os agentes externos de modelamento do relevo. Se esse assunto te interessa, então não esqueça, já assina a chamada aí dando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações, ok? Partiu gabaritar, vamos nessa! Então, pessoal, se você ainda não conhece a melhor plataforma de humanas do Brasil, tu não sabe ainda que tá perdendo, meu querido. Gabaritajel.com.br, melhor plataforma de humanas do Brasil, pessoal. Lá você vai ter conteúdos de geografia, de história, de filosofia, de sociologia para o Enem, para o vestibular, para os vestibulares aí específicos, regionais de São Paulo, do Paraná. Você vai ter conteúdos aí para você se dar bem em concursos públicos e até no colégio. É só assinar lá, pessoal, gabaritajel.com.br que você vai se dar bem, você vai tirar as melhores notas aí. Eu garanto para você por quê? Porque eu sei do trabalho que foi feito com carinho, com muita dedicação pela gente, ok? Mas chega de enrolação, aqui é Hiperativo Gel. Gabarita Gel, vamos aqui fazer o que? Vamos falar de agentes de modelamento do relevo externos. E nós temos aqui, gente, uma característica bem importante. Nós temos o intemperismo, que é o primeiro fator aí, um agente de modelamento do relevo. Temos a erosão e temos a sedimentação. Esses são os nossos queridos agentes externos de modelamento do relevo. É isso, acabou, tchau pra vocês. Não, é óbvio que não acabou ainda, ok? Vamos lá, pessoal, vamos entender então. Professor, mas intemperismo e erosão não são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Na verdade, um é consequência do outro. E a gente vai tratar de conversar, de falar, de destrinchar um pouco aqui de cada um para vocês, ok? Vamos começar falando então do tal do intemperismo. O intemperismo, ele também pode ser chamado de meteorização, que é um processo de desagregação das rochas. Desagregação que ele vai fazer o quê? Vai transformar a rocha em partes inconsolidadas, vamos dizer assim, em partes do qual não tem essa união, essa agregação, essa junção. E ela pode acontecer de três maneiras principais: o intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo biológico, que apesar desse nome, ele também pode entrar na parte do intemperismo físico. Mas eu já vou explicar para vocês a respeito disso. Vamos entender então o processo do intemperismo físico. O intemperismo físico, ele acontece por duas maneiras: ou por impacto ou por contração e dilatação. Quando ele acontece por impacto, sabe aquela ideia, aquele ditado que nós conhecemos? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, aí nós temos uma ideia de que você precisa ser persistente, você precisa aí buscar resiliência, tentar sempre, enfim. Basicamente é essa persistência que a água mole bate na pedra dura, que ela vai furar. Mas ela vai furar porque ela é persistente? Não, obviamente que não. Por quê? Porque vai gerar microimpactos. A água vai cair, plic, 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 aqui na parte da rocha. Essa rocha vai sofrer pequenos impactos. E vai acontecer o quê? Vai gerar um processo de desagregação da rocha nessa parte aqui, Vai desagregar com o tempo, vai criar aí pequenas areinhas, vamos dizer assim, que vai ficar formada aqui, vai formar essa panelinha na rocha ali com a água caindo o tempo inteiro. Silvestre, mas é só essa maneira então de intemperismo físico que existe? Não, pensa nas ondas do mar batendo nos colchões rochosos, pensa lá, ela está gerando impacto e esse impacto que está acontecendo está fazendo o quê? Choque, está meteorizando essa costa, está fragmentando esta rocha em pequenos pedacinhos até fazer o quê? A areia. Então aí nós temos este impacto, essa fragmentação, ok? Então nós temos essa característica. Agora o intemperismo físico pode ser por contração e dilatação também. Imagine temperaturas. A temperatura maior, ele vai dilatar o corpo rochoso, o mineral. No frio ele vai contrair. Então
esse movimento de contração e dilatação na variação de temperatura pode gerar fraturas, pode gerar compensações, quebras ao longo do tempo, e isso pode gerar um processo de meteorização, vai gerar um processo de desagregação, intemperismo físico, ok? Além das características do intemperismo físico, temos também o intemperismo químico, porque ele ocorre através da dissolução dos minerais. Um elemento aí, por exemplo, a água, que é um solvente universal, ele vai passar sobre a rocha e pode fazer uma dissolução. Com o tempo pode dissolver a rocha, e seja ela uma rocha sedimentar, seja ela uma própria rocha metamórfica ou magmática, pode sofrer essa dissolução. Ou, por exemplo, a chuva ácida, que vai atingir as rochas aí metamórficas de origem sedimentar, tipo o mármore, por exemplo, a chuva ácida vai encostar e vai fazer um processo de dissolução. Essa dissolução vai causar aí retirada mesmo desse material, vai fazer reações químicas na rocha que vai transformar, por exemplo, o mármore em gesso. Uma aguinha que seja vai lavar tudo isso e vai acabar com a rocha. Então o intemperismo químico vai acontecer a partir da dissolução. Ah, Silvestre, e o intemperismo biológico? Afinal, o que é esse intemperismo biológico? É, por exemplo, uma forma que a gente pode chamar do intemperismo físico, do impacto. Por quê? Porque ele pode acontecer dessa maneira, pessoal. Uma vez que vai que tem uma falha lá, uma fratura, uma fissura na rocha, e de repente um passarinho passando por ali dá aquela defecada, e ele tinha comido sementes antes, a semente está inteira e cai justamente naquele buraquinho ali, que tem um pouquinho de desagregação mineral, então vai servir aqui como base de sustentação para o surgimento de uma planta. Só que essa planta aqui, ela vai tentar passar aqui, ó, com sua raiz aqui na rocha e vai pressionando e pode fraturar a rocha, pode quebrar e fazer aí um processo de meteorização, ok? Então temos essa característica aqui, o intemperismo biológico. Então chegamos aqui no processo de desagregação. Desagregou, formou esses materiais inconsolidados. Agora nós temos o processo da erosão, que vai gerar o que? O transporte. A erosão não cava, não dilui, não gera o modelamento do material. O modelamento, a retirada, a desagregação acontece no intemperismo. Aqui vai tirar o material já consolidado daquele espaço. Então, por exemplo, quando você vê numa montanha aquele caminho que uma enxurrada fez, que a água da enxurrada fez, por exemplo, aquilo ali é uma marca de uma erosão. Porém, aquele material que estava ali já tinha sofrido intemperismo antes, certo? Às vezes, um acontece assim, um seguido do outro, que não dá tempo de discernir o que é um e o que é outro, mas a erosão sempre vai vir depois que o intemperismo aconteceu, certo? Então, nós vamos ter o quê? O processo de transporte. Vai tirar o material e vai levar para outro lugar. Aí nós temos duas formas principais de erosão: erosão proveniente da água e erosão proveniente do vento. A erosão proveniente do vento, a erosão eólica, acontece obviamente quando o vento bate na rocha e vai esculpindo, tirando o material que já está consolidado, ou numa região de solo, o solo arenoso, por exemplo, vai ser carregado, por exemplo, aquela areia numa tempestade de areia, por exemplo. Isso nós vamos ter então uma forma de formação aí de erosão eólica, um transporte pelo vento desse material inconsolidado, ok? Agora, temos também o agente água, que vai interferir nesse processo, vai formar aí esse transporte que nós vamos chamar de erosão. Só que ela pode ser pelos rios, e aí a gente vai chamar de erosão fluvial, ou seja, ele vai tirando e levando esse sedimento que está pelo caminho, vai levando o rio abaixo, tá? Ele pode ser uma erosão fluvial, que é quando a enxurrada vai levando o material, seja orgânico, seja mineral, seja solo, seja o que for ali, para outras regiões. A erosão glacial, que vai criar o modelamento do relevo partindo do processo do degelo. A formação aí de erosão lacustre, ou seja, a água do lago vai fazer escavações e vai retirar material, vai transportar material de um ponto para outro. E a erosão marinha,
que vai pegar o material e vai levar para outro espaço, por exemplo, a água mais do solo, o material do solo que vai sendo jogado para a costa, por exemplo, ok? Então nós temos aí essa formação do transporte, que nós vamos chamar de erosão, que ela tem o agente água e o agente vento como os principais aí, certo? E aí, ele transporta, mas ele transporta para onde? Normalmente ele vai transportar para as áreas mais baixas do relevo, ele vai transportar para as áreas onde acabam aí tendo uma forma de acomodação, um lugar onde ele possa repousar. Pela física a gente entende isso como lei do menor esforço. Normalmente são áreas de menor altitude, áreas mais baixas, que pode ser, seja uma planície, seja uma área de depressão, tanto absoluta quanto depressão relativa, vai formar o que nós chamamos de bacias sedimentares. Essas bacias sedimentares, então, são áreas onde vai acontecer sedimentação, ou seja, vai acomodar esse material inconsolidado, sofrido lá a partir do processo de desagregação, que foi feito o transporte na erosão e foi acomodado em outros pontos. Esse ponto normalmente são áreas mais rebaixadas do relevo, que ele vai depositando esse material que vai formando camadas aqui, ó, na superfície, que se acabar gerando uma pressão, gerar um calor, pode formar um processo de litificação, e a essa litificação vai dar origem às rochas sedimentares. Então, a partir daqui podemos ter a formação de novas rochas, rochas sedimentares. Por exemplo, ardósia, vamos ter arenito, vamos ter calcário, enfim, diversas outras rochas aí de origem sedimentar. O próprio carvão mineral vai formar através dessa acomodação desses sedimentos que vão aí acabar acontecendo nas áreas mais baixas. Entendido até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, então não esquece, né? Deixa aí no comentário, porque eu tô louco para responder as dúvidas de vocês. Eu tenho certeza que você vai se dar bem com essa aula, hein? Por quê? Porque aqui é Gabarita Gel, porque aqui é Imperativo Gel, eu acredito em você. Eu tenho certeza que você vai se dar bem no Enem, no vestibular, no concurso público, no que você estiver estudando, eu tenho certeza que você vai conseguir, ok? Galera, como sempre, eu vou acabar a aula, mas aí eu vou deixar um tempo para você dar print aqui em tudo que eu coloquei e logo em seguida eu vou colocar aqui os cards para você se inscrever no Imperativo, para você fazer a assinatura do Gabarita Gel e para assistir os vídeos que tem por aqui, beleza? Muito obrigado por assistir essa aula até aqui e tchau, print na tela!